Olá pessoal, tudo bem? Sabe que eu tô começando a live um pouco mais emocionada do que a média, acho que agora eu tô me sentindo um pouco mais coração e talvez isso seja muito propício, esse estado de espírito, para o que a gente está se propondo a fazer hoje. Hoje é dia de mais um atendimento, uma demonstração ao vivo para alguém que sofre, esteja sentindo aí que hoje é o dia de falar com a gente, de entregar aqui nesse grupo coisas que estão aí fazendo sofrer por algum motivo, seja o zumbido, hipersensibilidade auditiva, qualquer coisa atrelada ao ouvido e às questões da vida diária que a gente precisa carregar. Boa tarde, Sandro Roberto Estrela, vi que você foi a primeira pessoa a entrar. Boa tarde a todos, é isso aí, muito bacana. Então, hoje vamos trabalhar dentro dessa proposta que eu pus para vocês votarem. Foi ali apertado, com essa preferência para dar espaço para o atendimento de alguém desconhecido, que a gente possa, em grupo, ajudar e sentir que fez aquele papel, aquela coisa gostosa da missão cumprida. E lembrando que eu aqui sou a pessoa que aparece, mas esse grupo tem um poder próprio. Muita gente fica ali no chat ajudando, pessoas do público mesmo que já estão se sentindo melhores, ou a nossa querida equipe de apoio, a Flávia, a Annelise, a Cris e a Ana Lúcia. Daqui a pouco estarão entrando todas aqui, já estou vendo a Annelise aqui preparadíssima, e para que a gente possa fazer um trabalho de grupo. Cada um tem o seu papel e todos os papéis são muito valorizados. Então, como eu falei para vocês, quem sentiu aqui no coração, hoje é o dia de repartir a tela aqui comigo. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem o procedimento que eu mostrei lá no Story. Rola o chat todo lá para cima, localiza onde você entrou na live e tem lá no canto inferior direito o botão pedir para participar. É só assim que vem aqui para minha tela e daí sim eu fico sabendo quem é que tá com essa vontade de contar, compartilhar pra gente. Seja a questão do zumbido em si, pra gente ajudar a fazer um diagnóstico, seja a questão, olha, já tenho o diagnóstico, mas tá difícil o meu relacionamento com ele e, portanto, eu quero aqui contar ou desabafar. Estamos aqui no nosso horário voluntário dos domingos para servir aqui de instrumento para que a necessidade do momento seja ajudada. Flávia também entrando, é isso aí. Então vamos lá. Só para a gente dar vazão aqui à oportunidade que eu pedi para chegar cedo e fazer esse procedimento para que a gente possa dar vazão. Gente, eu vou aproveitar e contar para vocês uma notícia que é relativamente nova, a gente postou ontem, mas que tem 2 semanas, na verdade, que é uma conquista pra gente da medicina, né? Que talvez alguns de vocês tenham acompanhado. Que há 2 semanas o Conselho Federal de Medicina, que é né, nosso órgão supremo de classe, que por força das circunstâncias é um órgão muito tradicional dentro da regulamentação da atividade médica. Há 2 semanas ele aprovou uma comissão de saúde e espiritualidade para que este assunto em particular tão importante desde sempre seja estudado com mais liberdade, propriedade e entendimento para a sua aplicabilidade. Então, para mim, que já estou nessa há bastante tempo, foi uma conquista ver essa tradição do Conselho abrir as portas para algo que há muitos anos é motivo de conflito, tá? Para que conflito se a gente pode fazer bom uso de mais uma ferramenta para ajudar no sofrimento das pessoas, né? Para que conflito? Ninguém precisa disso. Mas enfim, vamos lá, vamos entrar aqui depois da boa notícia, né? Ju, boa, né? Realmente já estava na hora, né? Vamos dar vazão aqui para quem tá aqui pedindo ajuda. Então, ó,
Hoje eu vou honrar quem pediu primeiro, tá bom? Então vou chamar aqui o Fernando Estouco. Fernando, esteja compartilhar com a gente e como nós, em grupo, poderemos ajudar você. Mandei o convite, esperando o Fernando entrar, e o Fernando entrou rapidinho. Tudo bem, querido? Tudo bem, doutora? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Me conta da onde que você está falando. Atualmente eu falo de Sorriso, Mato Grosso, mas eu moro. Sorriso, bacana. Peraí, deixa eu só me achar na amnésia aqui, pronto. Já tá aqui. Então, e quantos anos você tem? Tenho 34. Fernando, eu vou anotando algumas coisas de relevância para depois eu lembrar, tá? Você já segue a gente há um tempinho? Desde que eu comecei com o Zumbido eu sigo, tem uns 4 meses mais ou menos. Tá, então semana passada a gente fez também uma demonstração, até eu estava com saudade semana passada, porque a gente passou umas semanas fazendo só perguntas e respostas, etc. Então eu falei aí semana passada dessa ideia de que a gente está aqui para poder ajudar dentro do tempo que a gente tem e dentro do que o Conselho Federal de Medicina permite que a gente faça, tá? Então, me conta uma coisa. O que está mais aí premente dentro de você? Um tipo de ajuda para caracterizar o seu problema e tentar te conduzir para um diagnóstico? Ou você já tem esse diagnóstico, já sabe muito bem qual é o seu problema por causa de ajudas outras, e você quer hoje falar do contexto de dificuldade de convivência com o zumbi? O que você prefere? Olha, as duas linhas são interessantes, doutora, porque eu tenho, assim, bastante questão com as duas, mas eu acho que a linha de atendimento, talvez para um diagnóstico, acho que no momento seria mais interessante. Perfeito. Então, o que a gente pode pré-combinar? Vou tentar fazer as duas, mas para isso, para isso, você precisa ser bem objetivo nas minhas perguntas iniciais, tá? Um objetivo que, lógico, dê tempo de eu raciocinar e colocar para você, tá? E se der tempo, a gente abraça um pouquinho a outra parte. Pode ser? Pode ser sim. Eu estou vendo que você parece ser objetivo. Vamos lá. Sim, Então, primeira coisa, me conta com o que você trabalha. eu sou engenheiro civil, trabalho com Engenheiro construção. é sempre objetivo. É um mais um, nem sempre é dois, né? Mas a gente tenta fazer o máximo para que seja, né? Aí você sabe, um dos elogios mais curiosos que eu recebi foi de um engenheiro de uns 60 e poucos anos, que quando terminou a consulta, já tinha explicado tudo para ele, feito as hipóteses e levado para o tratamento, ele virou para mim e falou assim, doutora, você é a médica com mais cabeça de engenheiro que eu já conheci. E isso facilitou o meu aprendizado. Eu falei, ótimo, ótimo, ótimo. Eu gosto de coisas, né, bem compartimentalizadas e também direto ao ponto. Então, vamos lá. Três perguntas principais para você e quem está aqui assistindo a gente que quer aproveitar a vibração aqui do atendimento do Fernando, fica ligado e se quiser já escreve a resposta objetiva dessas três perguntas. Fernando, vamos lá. Há Vamos lá. quanto tempo tem zumbido? Já entendi que é 4 meses, mas só para formatar. Há quanto tempo tem zumbido? De que lado que é e que tipo de som é? Tem Então, há quanto tempo? isso, eu não sou ninguém, tá? Tá. Então, há quanto tempo faz? 5 meses. Ele começou inicialmente somente no ouvido esquerdo, hoje ele é bilateral, mas com um ouvido esquerdo maior. E o tipo de som, esse é muito curioso, porque eu tenho alguns tipos de sons, mas o que mais me incomoda, eu diria assim, me parece como se fosse uma interferência elétrica, alguma coisa bem aguda, assim, alguma coisa desse gênero. Eu vi até uma live que uma pessoa que fez esse atendimento comentou que parece uma chuva de cristais. Então é mais ou menos como se fosse isso. Ok, então interferência é o pior. Quais são os outros? Aí eu tenho um som que ele é um pouco mais tonal, mas esse som eu só escuto realmente se eu estiver muito no silêncio, se eu tapar os ouvidos. E um som assim meio de grilo. Mas esses dois sons eu só escuto se eu tapar o ouvido e prestar muita atenção. Durante o dia eu não escuto. Agora esse chiadinho aí, essa interferência, ela sobrepõe assim a maioria dos sons do dia a dia. Perfeito. Então são três tipos e além de variar o tipo, lógico, varia o tanto de presença que cada um tem no seu dia a dia. A interferência ou é mais alta
ou é mais rebelde de ser mascarada pelos sons da sua vida. Sim, Fechou? isso mesmo. Quanto tempo se passou entre nascer o zumbido só do lado direito e daí apareceu do esquerdo, sendo que o que nasceu primeiro é mais alto? Mais ou menos uns 2 meses. Só assim. Tá. Então, quer dizer, teve tempo para ficar um determinado panorama, tá? E depois mudar esse panorama, tá? Perfeito. Como que o primeiro que nasceu foi a interferência? Ou já nasceu o trio? Não, o primeiro que nasceu foi um zumbido tonal, somente no ouvido esquerdo. E um mês depois começou essa interferência que ela era intermitente. Ela vinha, ficava esse chiadinho ali durante algum tempinho ali, algumas horas, depois ela passava, sumia. Mas com o tempo ela começou a ficar constante e hoje ela é constante. Perfeito, tá. Quando apareceu o primeiro zumbido, você associou com alguma coisa? Esquece a opinião de profissional de saúde, tá? É você e a sua Sim, sabedoria da sua vida. sim. Eu associo bastante a uma coisa, eu já ouvi várias pessoas falarem mais ou menos essa mesma situação, a um procedimento dentário. Eu Conta, fiz um conta. procedimento, eu fiz um procedimento dentário em dezembro, né, do ano passado, no dia 18 de dezembro, para ser mais preciso. Foi um implante, né? Eu tinha um problema no dente aqui embaixo. Esse dente foi extraído e feito um implante. E 5 dias depois surgiu esse zumbido tonal no meu ouvido. Acordei com a sensação do ouvido um pouquinho tampado, esse zumbido tonal, mas ele era bem baixinho, assim, quase imperceptível, tanto que eu nem dei bola. E eu fiquei um mês assim com ele, mas muito raramente eu ouvia. E depois desse um mês eu comecei a ouvir ele um pouquinho mais alto, e aí eu pensei, putz, pode ser alguma inflamação, alguma coisa. E aí eu decidi tomar um anti-inflamatório, né, por conta. Poucas doses, tomei umas 3 doses, isso depois de um mês que ele tinha surgido. E aí parece que isso foi uma chavinha que acabou aumentando ele, assim, bastante, né? Depois desses 2 dias ele acabou aumentando bastante. Perfeito, faz muito, muito sentido. Só relembra para mim qual dente você fez o implante. Em É cima, embaixo, esquerda, direita. embaixo esquerdo, segundo molar. E aí, uma questão curiosa e importante, doutor, é que assim, eu tenho uma perda auditiva leve em agudos no lado esquerdo, mas eu já tenho essa perda há muito tempo, por causa de uma otite que eu tive há uns 5 ou 6 anos atrás, antes da pandemia. Eu sei que eu tenho essa perda porque a empresa que eu trabalhava, eu fazia audiometria anual, e ela sempre falava, você tem uma quedinha aqui em agudos do lado esquerdo. Isso já tem uns 6 anos, mas eu nunca, em nenhum momento, senti zumbido. Esse zumbido Perfeito. apareceu depois do A perda implante. sozinha, pré-implante dentário, nunca foi Não, suficiente para causar o seu zumbido do lado esquerdo e depois do implante, sim. Veja se eu anotei errado. Eu fiquei com a impressão que quando você falou que primeiro nasceu um e depois nasceu outro, sendo que o primeiro era mais alto, eu anotei aqui, talvez errado, que começou à direita. não, Começou à começou esquerda? à esquerda. Então, começou à esquerda. E hoje que você tem os dois, qual que é pior? Na esquerda. Então eu inverti tudo aqui. Esquerda maior que direita, já corrigi. E Tá, aí, a perfeito. esquerda é a que tem a perda auditiva e é o lado que eu fiz o implante. Perfeito, perfeito. Então tudo coerente ali. Tá. Quando apareceu o segundo zumbido, que pode então ter sido depois do antibiótico. Que antibiótico que foi? Na verdade, eu tomei anti-inflamatório, foi ibuprofeno. Né? Eu tomei esse. Após ibuprofeno, Isso. anti-inflamatório não hormonal e ibuprofeno. Tá perfeita também essa associação, porque tá na linha do tempo de ser efeito colateral de medicamento. Agora, qual zumbido surgiu no ouvido direito, que é o mais leve? Esse mesmo chiado que tem no ouvido Tá? esquerdo. Então, é certo eu dizer que o esquerdo tem três tipos e o direito tem só um, que é o pior dos três? Ou o direito pode ter Sim. outros também? E, às vezes ele tem outros, doutora. Tem um que aparece de vez em quando, que minha geladeira aqui, ela faz um barulho que é muito parecido com ele, e às vezes. E um dia eu percebi que eu estava ouvindo zumbido e a minha geladeira estava desligada. Então aí eu Tá, percebi que eu tinha perfeito. no direito. Perfeito. Excelente sua objetividade. Tá. Outra coisa, você tomou poucas doses de ibuprofeno, certo? Eu tomei um tanto, na verdade, eu comecei a sentir dor nesse dente. Eu fui no médico, mas eu não quis fazer essa extração porque eu ia viajar. E ele falou: toma um ibuprofeno pra né, ver se vai passar a tua dor.
Passado ali uns 2 dias, a dor não passou. Como eu ia viajar, eu falei, cara, vamos arrancar logo esse dente, porque se eu for viajar vai ser pior. E aí, depois de arrancar o dente, eu tomei mais ibuprofeno por 5 dias. Eu tomei amoxicilina, ibuprofeno e Toradisic durante 5 dias. Ah, então, foi tudo junto. Foi o pacote, amoxicilina, Toragesic e ibuprofeno, tá? Sim. Ibuprofeno, eu tenho vários pacientes com zumbido depois dele, tá? Então, acho que não deixa muita dúvida. Amoxicilina é um antibiótico, pouquíssima chance de dar efeito colateral no ouvido. Toragesic também já tive paciente tomando só ele, né? Separado do ibuprofeno, que atribuiu o zumbido a ele, tá? Você parando de tomar ali o tratamento para dor, nada mudou em nenhum dos 3 zumbidos. Não, na verdade, eu parei eles os 5 dias depois de extração, né? Que foi o dia, coincidentemente, quando eu senti o zumbido. E eu fiquei durante um mês com esse zumbido muito baixinho. Então, não mexeu, não mudou nada, assim, de... Depois ele aumentou. Hoje, assim, hoje eu posso dizer que ele aumentou desde a primeira vez que eu senti para hoje. Ele não só aumentou, como ele vem aumentando. Ele está sendo... Então, vou fazer com a mão para você diferenciar duas situações. Tá, Primeiro eu vou explicar, depois eu faço, depois eu te pergunto. ok. Quando o zumbi, se a gente pensar nosso passado, nosso presente, nosso futuro, então a linha do tempo aqui. Então o zumbido surgiu no passado, seja esse um passado de 5 meses ou um passado de 5 anos, tá? Se a pessoa não trata, então, nasceu, não sei o que que é, tô sentado no sofá e não vou fazer nada, tá? A probabilidade número 1 do zumbido é estabilidade ao longo do tempo. A segunda maior probabilidade é ele de parecendo balões aqui. A segunda maior probabilidade é ele diminuir com o tempo, tá? Ou porque a causa era algo temporário, foi embora, estresses pontuais, dores e contraturas pontuais, etc., foi embora, né? Ou porque o cérebro, que é o seu melhor amigo, vai dar um jeitinho de tirar o seu zumbido da frente. Deixa eu ver onde tá. Você tá com o som o volume do seu iPhone muito alto? Tá um pouquinho alto. Se Quer que eu você abaixe um puder pouco? abaixar, eu tô vendo aqui uma repetição um eco da minha voz aqui. Melhorou? Mas enfim, então a segunda possibilidade, sem tratamento, é ele diminuir, ou porque a causa se vai, ou porque o cérebro tira o zumbido da nossa frente, quando ele nasce, ele está muito chamando atenção, e põe o zumbido aqui de lado. Ou seja, ele não muda, mas tirar da frente e botar do lado, considerando que a vida é para frente, é um mecanismo espontâneo de liberar a pessoa para a qualidade de vida. Então, a terceira e menor probabilidade é um zumbido sair crescendo. O que a gente imaginaria como sendo algo que a causa tem tendência de ser progressiva. A doença que está por trás tem tendência de ser progressiva e o zumbido simplesmente acompanha a tendência. Tá? Veja se faz sentido esses 3 cenários. Sim, em todo sentido. Beleza. Aí você está me falando, em 5 meses eu estou sentindo que ele está pior. Agora vamos sim diferenciar 2 cenários. Então, o zumbido vinha aqui neste nível, aí ele subiu um degrau e está neste nível, ou ele vinha neste nível e ele engatou aqui, ó, uma rampa de subida. O que você acha que está acontecendo? Eu diria que é mais uma escada, doutor. Ele estava estável, daqui a pouco ele ficou pior, estabilizou de novo, daí ficou um pouquinho pior, estabilizou de novo. Então ele dá uma piorada e aí estabiliza nessa piora. Perfeito. Eu falo, nesse sentido, é muito bom conversar com o engenheiro, né? Essa exatidão, essa precisão de resposta. Então, o primeiro degrau pode ter sido originado pelo implante. O segundo degrau pode ter sido originado pelo combo de medicamentos que foram usados para aliviar esse processo inflamatório. E o terceiro? Doutor, eu atribuo, assim, eu acho, né? Eu creio, porque, como a doutora falou, então, se for um efeito colateral do medicamento, ele vai ser contínuo, não vai ter essa variação. Mas eu comecei a sentir alguns sintomas de DTM depois desse procedimento.
É engraçado Perfeito. porque eu sinto sintomas mais no lado direito. Porque eu fiz esse implante, e quando você faz o implante, você precisa ficar um tempo sem um dente ali, né? Até a cicatrização, para depois colocar a prótese. Aí você vai Então eu fiquei três mastigar tudo do meses. outro lado. Eu fiquei 3 meses mastigando só com o lado direito, mas curiosamente o zumbido ele é do lado esquerdo. Então, me atribui a isso, porque a única coisa que eu acho que continua acontecendo para que haja uma piora é que eu, né, ficava mastigando com o lado direito. Hoje eu já coloquei a prótese tem 2 semanas, mas Tá. ainda não sei se deu tempo de estabilizar alguma coisa, né? De estabilizar ou de você ter a confiança de mastigar, equilibrar. Você acha que antes dessa questão de fazer o implante, você mastigava assimétrico ou você já tinha tendência de lateralizar? Não, já tinha tendência de lateralizado justamente pelo problema que eu tinha antes de fazer o implante. Tá. Já Você já tinha. tinha tendência de lateralizar para a direita? Sim. Tá. Ok. Há quanto tempo, se você se pegar na linha do tempo, por exemplo, eu sempre lateralizei minha mastigação. Uhum. Eu sou completamente assimétrica para mastigar e eu tenho que prestar atenção para não fazer o mesmo erro todas as vezes. Tem que começar a refeição com mastigação consciente, senão vem tudo para cá. Tá? Então, eu te pergunto, você tem consciência se você só passou a lateralizar para a direita depois que o dente começou a dar problema, porém antes de precisar do implante, ou assim, é só depois do dente ou já podia ser antes, um Não, hábito? podia ser antes. Tá, Eu acredito que uns 6 meses ali, quando ele começou a dar problema, eu comecei a lateralizar para o lado direito. perfeito. Tá. Então, de fato, a gente precisa pensar no procedimento em si por causa da cronologia, então, o processo inflamatório e radiação, a gente precisa pensar mesmo nos medicamentos, porque tem descrição disso, e essa outra opção que você mesmo está colocando, um outro degrau, como sintomas que apareceram depois de DTM, tá muito coerente para mim. Tá? Para a gente saber se tem outra coisa, Fernanda, a gente precisaria de uma série de outras questões, mas o seu raciocínio estou validando, tá? Pela sua objetividade e a rapidez de raciocínio, que está tudo muito possível. Então, Sim. me conta que tipos de tratamento você acabou fazendo neste período para o zumbido, não mais prudente. Certo. Bom, eu fui no otorrino, né? Logo que ele piorou, aí um mês depois do implante que ele piorou, eu fui no otorrino. Ele não me receitou muita coisa, eu tomei assim, Labirin, esses remédios um pouco mais genéricos. Um tempo depois, e ele era um zumbido tonal, né? E eu fui num dentista, num bucomaxilo, e ele me receitou ibuprofeno também, e dexametasona, né? Que é corticoide. E eu não tomei o ibuprofeno, porque eu já comecei a pesquisar e entendi que o ibuprofeno poderia ser um fator, já não tomei o ibuprofeno. Só que esse zumbido ele era tonal e eu percebi que depois que eu tomei a dexametasona, esse tonal diminuiu e esse chiado apareceu. Então, Entendi. isso eu Então, percebi. houve uma melhora parcial. Você consideraria isso uma melhora parcial? Ou foi uma mudança? Do Foi uma tonal, sim. mudança para melhor? Do tonal, sim, mas do chiado, não. O chiado apareceu depois que eu que eu terminei o tratamento com dexametasona. Tá. Então, o aparecimento do. Tá. E ele é um chiado, assim, doutor, que tem uma característica, eu até comentei numa live, acho que umas 4 lives atrás, que com a doutora até respondeu, assim, mas acho que talvez não tenha sido muito claro. Esse zumbido que ele é um chiado, ele não é constante, assim, linear, e ele fica sempre assim. Ele é como se fosse pulsátil, mas ele não segue nenhum ritmo. É como se a interferência ela ficasse tipo zzz, zzz. Daí ela fica mais baixa, às vezes parece que vem um sonzinho bem fino, faz um ti e para. Então ele fica assim numa variação louca e totalmente descompassada, totalmente aleatória. Isso eu acho muito engraçado. Perfeito. E aí, daí é a ideia de você estar chamando isso de interferência. Isso, porque às Porque vezes ela fica pareceu, como se fosse você imitando com a boca, de fato, pareceu uma interferência mesmo. isso, isso. E ela não Tá? fica tipo faz assim um linear, alguma coisa assim. Ela fica como se fosse, imagina um coração batendo ali, que tem partes mais altas, um pouco mais baixas, e a pouco aparece um sonzinho mais fino, daqui a pouco ela continua como interferência, às vezes, em algum momento, ela está aparecendo essa chuvinha de cristais,
e aí depois ela volta com esse um pouco mais tonal, então ele é, assim, totalmente assimétrico de tudo, sabe? Totalmente aleatório. Perfeito. E me conta outra coisa. Já que ele não constante, você consegue perceber nele, a partir do momento que nele, o chiado, nela, a Uhum. interferência, você consegue perceber alguma modulação. Eu entendo que o ritmo é instável. A minha pergunta é: tem alguma coisa que você associa que a partir do momento do aparecimento, ó, já está aí, já entrou Uhum. no clube dos três, você percebe que piora essa interferência? Hoje eu percebo isso com um pouco menos de intensidade, mas eu acho que acontece sim quando eu como, depois que eu mastigo. Perfeito. O que faria muito sentido para mim que alguma outra coisa odontológica é, reforçasse esse Sim, processo, né? E eu não quis induzir, por isso que eu perguntei, sim. tá? É, até no. Então, tocar ou mastigar mesmo, ou fora da mastigação, apertar dentes, ou fazer alguma coisa aqui com a mandíbula, faria muito sentido para mim, porque tudo é linha de raciocínio. Porque Sim, o zumbido, para mim, com essas nuances super individuais que tem hoje, essa riqueza de peculiaridades de pessoa para pessoa, me fez comparar com uma coisa boba, mas que para mim é fácil de entender, que é como se fosse uma linguagem do zumbido. Tá? Então, sim. dependendo do o que faz piorar um zumbido, dois ou três, o que faz melhorar, a gente vai ter nesse banco dos réus imaginário não necessariamente o culpado inicial, quem fez ligar lá atrás, mas com certeza quem está Uhum. botando a patinha em cima do Sim, terreno, do ouvido, que eu falo, quem sim. é que está de fora ainda fazendo peso adicional Alguém acendeu o fogo, mas existe alguém jogando gasolina nesse E fogo que foi aceso. perfeito, perfeita a comparação. Muito, muito bom. Ai, adoro conversar com gente que tem clareza. Adoro. Que bom. Beleza, então a coisa tá compreendida aqui. Então, de tratamentos, você estava me contando lá, o otorrino deu ladrinho, o dentista ibuprofeno corticoide, aí teve a mudança do zumbido. Que mais de tratamento? Ou nada mais? Eu fiz 3 sessões de fisioterapia, E mas aí? assim, como a cidade que eu moro é uma cidade assim relativamente pequena, então é difícil assim encontrar algum fisioterapeuta que tenha uma especialidade, né, nessa coisa específica. Então eu fiz acho que 3 ou 4 sessões, mas como não tive melhor, eu acabei não fazendo mais. Ia fazer a placa de bruxismo, né? Inclusive eu fiz uma polissonografia. Nessa polissonografia específica que eu fiz não apresentou bruxismo, mas eu sei que polissonografia é uma noite, né? Então pode ser que eu tenha, mas nessa não apresentou. E eu consultei com outro torrino que me indicou um antidepressivo. Eu tenho um pouquinho de problema com ansiedade também. Já tive no passado, muito problema. Mas assim, quando isso surgiu, ela está totalmente controlada. Não tomo medicação mais agora que eu voltei a tomar. E a medicação, não sei se eu posso falar o nome, ou melhor não. A que você está usando para É, ansiedade, é isso? agora. Não Tá, precisamos do nome. ok. Mas assim, de qualquer jeito, há quanto tempo você voltou a tomar essa medicação? Tem mais ou menos um mês. Um mês. Um E mês. você acha que melhorou alguma coisa da sua ansiedade, sim ou não? Sim, da ansiedade sim. Eu Tá. E sinto do zumbido, que nada? eu senti que até deu uma. Assim, é que como ele tá piorando, eu não posso dizer que. Não sei se realmente é isso que aconteceu, né? Se ele piorou ou se essa piora tá acontecendo independente dele. Uhum. Mas na ansiedade ele me ajuda, assim, muito a conviver com o zumbido. Então, uma coisa Perfeito. que era insuportável, Perfeito. hoje eu consigo dar uma segurada às vezes. Excelente seu comentário. E vamos juntar com o negócio de tá na frente ou tá do lado, né? Então, para muita gente que tem o zumbido e ou tem um componente ansioso ou depressivo, seja prévio, seja por causa do zumbido, e no fim junta tudo, fica tudo junto e misturado, tratar a ansiedade e ou tratar a depressão pode funcionar de duas maneiras para o zumbido, tá? Então, ou ele é deste volume e está na sua frente, quer dizer, você olha a vida através do zumbido, isso é muito ruim, ou ele continua desse tamanho e ele sai da frente e vem para o lado.
tá? Que é a explicação que eu dei. Isso aqui é o cérebro se reorganizando, daí as custas da medicação, tira da frente, que está mais pesado, põe aqui na frente, do lado, porque eu preciso seguir a minha vida, tá? Outra coisa também possível de acontecer é, o zumbido é assim, você toma o remédio ou para ansiedade ou para depressão, dentro do que for diagnosticado, e o zumbido de fato faz assim. Uhum. E aí a pessoa se sente melhor, por quê? Porque já não era mais isso. É assim. E daí, depois que ele abaixa, é que é mais fácil da pessoa botar para o lado. Fica Ou às menos vezes botar para evidente. trás, sem ele sumir. Né? Então, e por que que é importante eu te contar isso, embora intuitivamente você possa até já saber? Porque como as pessoas buscam cura de zumbido, que na minha concepção, já que eu tenho que eu falo que eu estou numa posição que eu tenho que convencer céticos, paredes e hipopótamos. Aí eu vou ficar feliz quando todo o trio entender que sim, cura é possível. Mas como que a cura é possível? É quando o zumbido zera e ainda fica pelo menos 6 meses Sim. zerado, tá? Então a cura pra gente não é ter um zumbido baixinho que não incomoda, que é um excelente Não resultado, serve mas nada. cura para quem tem o rigor que a gente precisa ter para quebrar os paradigmas, cura é um negócio radical. Então, Sim. dentro do radicalismo, ela ainda é um evento raro, mas raro é diferente de impossível, tá? Só que, como a meta é ir para a cura de muita gente, você não tem noção quanta gente me procura a primeira vez e fala assim: doutora, tira meu zumbido, senão não vou ser feliz. Não vou conseguir ser feliz. Olha o peso Eu para a pessoa estive, eu e o peso estive, jogado na gente, eu né? estive Mas, nesse momento também. mas o que acontece? Antes dele zerar, a gente precisa chegar no estágio de melhora parcial. E aí, Fernando, o que eu vou te dizer que serve para todo mundo aqui? O que a gente já teve oportunidade de presenciar com as pesquisas que a gente publicou? A maioria das pessoas que zerou o zumbido falou, de fato, isso aqui foi gradativamente diminuindo. Só que um momento é esse que pelo qual você está passando agora. Ele estava me incomodando mais. Agora está incomodando menos. Então, eu nem sei se meu cérebro fez assim espontaneamente por causa do remédio ou se houve uma diminuição de zumbido. Você, eu entendi bem ou você está nesse estágio? Eu não sei. Alguma coisa nesse um mês mudou um pouco porque a convivência está melhor, não é isso? Sim, eu acho que o volume dele talvez tenha até aumentado, mas a minha capacidade, eu não diria nem que é a percepção, é a minha capacidade de conviver com ele que tem sido melhor. Então eu continuo ouvindo ele, continuo no mesmo volume, só que eu consigo seguir assim, seguir a vida, né? Continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas, coisa que antes era meio aterrorizante para mim, assim. Eu só conseguia focar nele e nada mais. Era só Isso, isso. Então eu isso. comecei a tirar um pouquinho ele da frente. Então, mas eu continuo ouvindo ele da mesma forma, só que eu tô aprendendo a conviver melhor com ele. Perfeito. E eu reconheço nessa fala, na sua fala, e hoje a gente não vai conseguir tirar essa dúvida entre eu tô só aprendendo a conviver, ó, só tirei da frente. Sim, Tá aqui, deixa a paciência, tal, tal, tal. Ou de fato ele diminuiu, porque quem mostra, quem tira a dúvida pra gente é uma medição do zumbido pré e pós-tratamento. É só isso que tira, porque, né, tô cansada, cansada nesse sentido. Eu tô experiente de ouvir essa frase, aprendi a conviver. Agora, uma coisa que não faz sentido nenhum para mim na sua fala é: eu acho que ele aumentou, mas eu aprendi a conviver. Quer dizer, duas reações opostas na mesma pessoa ao mesmo tempo não faz sentido, né? Então, eu ficaria curiosíssima de ver duas acufenometrias suas, porque no fim é a prova dos 9, sim, né? Para nós dois que somos pessoas objetivas. sim. Até ver isso, vai poder ser qualquer uma das possibilidades. Faz sentido para você o que eu estou falando? Faz sentido, sim.
todos os dias. Então, agora, deixa eu só ver aqui o que que falaram, o que que eu vi meu nome. Já pulou aqui. Então vamos lá. Já que você tem uma certa coerência já de causas, né? A escadinha, inclusive, você está muito coerente. O tratamento acabou de começar, um tratamento novo acabou de começar a ser feito e já parece que tem algum benefício. Me põe dois números, de 0 a 10, quanto o zumbido estava te incomodando, não é quanto ele é alto ou baixo, eu tenho um, dois ou três. É o quanto do jeito que ele é. Ele estava te incomodando e o quanto ele está te incomodando agora para esse nível, tô aprendendo a conviver. É de quanto para quanto? Olha, eu diria que antes, assim, era um 7, um 8, talvez um 9. Só que é um momento que, assim, igual a doutora falou, eu preciso seguir a vida, eu não posso deixar de viver, eu não posso parar de viver, eu não posso largar tudo porque eu tô com zumbido, né? Então eu botei isso na cabeça e, bom, preciso conviver. Espero que um dia chegar na cura ou numa melhora muito boa, sim, mas até lá eu preciso, ele vai estar aqui. Ele não vai embora. Então eu preciso fazer ele, né, conviver com isso. Hoje eu diria que um 6. Um 6, assim, então deu uma De 8, diminuída no 9 para incômodo. 6 nesse um Sim, mês. sim, Melhor com 6 do que com 8, 9, né? muito melhor, Então, sem dúvida. vamos olhar para todo mundo que está aí assistindo a gente. Vamos olhar com olhos amorosos para as conquistas que já foram conseguidas e não só com olhos de recriminação para aquilo que falta ainda conseguir para a gente chegar no estágio que a gente gostaria. Exato. Então, parabéns. Gente, Fernando merece parabéns, não merece? Parabéns. Vamos dar um apoio aí para essa conquista parcial dele? De 8, 9 para 6 no primeiro mês do tratamento da ansiedade. Acredita, ok, faz sentido, você merece, tem a ver com o efeito que a gente conhece, só vai ficar aqui com a pulguinha atrás da orelha no sentido de, pode ser, para essa fala aí, Sim, pode ser de fato que tenha tido diminuição de volume real de pelo Uhum. menos algum dos 3 zumbidos seus, tá? Só Eu, fica com a possibilidade. A possibilidade já é um presente pra gente, sim, tá? Agora me conta um pouquinho. Você se declarou ansioso, mas estava numa fase de controle da ansiedade e o aparecimento do zumbido poderia ter desequilibrado esse controle? Foi isso? muito, muito. Afetou Você está bastante. lendo as respostas, Fernando? Tô, parabéns, Ai, obrigado, obrigado, exatamente. Aí, o povo que obrigado. nunca E é falha legal, assim, quando a depois gente que. chama, nunca falha aqui, é exatamente em abraçar quando a gente precisa aqui desse reconhecimento, tá? Então, me conta se dentro da sua ansiedade você teria o perfil de, vamos pensar, eu estou no ponto A com o zumbido chato, quero chegar no ponto B, que ou é cura, ou é um nível de zumbido que, ó, não é nem que o cérebro pôs aqui, ele pôs tão para cá, aqui para trás, que já esqueci. Mas se eu parar para prestar atenção, ele tá lá. Então não poderia chamar de cura, tá? Ou Uhum. cura uma melhora top das galáxias, tá? Do ponto A ao ponto B, você andou alguma coisa. O seu perfil é de quem valoriza, que é o que eu estou chamando a atenção, ou o seu perfil é para aquele que olha, nossa, ainda falta isto daqui tudo para chegar. Eu valorizo muito essa conquista, porque assim, muda realmente a qualidade de vida da gente, né? De você, meu Deus, eu não vou conseguir, como é que eu vou viver com isso para sempre? Eu não vou conseguir viver com isso para sempre de jeito nenhum. Até um ponto que chega um momento e fala, tá, mas e aí o que, que eu vou fazer então? Eu vou parar de viver? Não posso, né? Eu tenho responsabilidades, tenho família, então eu não posso fazer isso. Então eu vou ter que segurar essa bronca. E quando você tem essa atitude, eu acredito que você consegue conviver melhor pela sua, não diria aceitação, mas de forma com que, tá, ele tá aqui, beleza, mas eu vou seguir minha vida, mesmo com ele aqui ou não, eu vou seguir minha vida. E isso faz ele melhorar de fato. Perfeito. Olha aqui, você falou a palavra aceitação, ela vibrou aqui e eu lembrei dessa minha amiga aqui, paciente antiga, que é a Anne Samelo.
tá? Ela me escreveu antes da live e pediu assim, doutora, fala de aceitação na live. E eu falei, pedi para ela, faz a pergunta em letras maiúsculas para eu ver. Não sei se você fez, Anny Samelo, mas tá vendo que o próprio Fernando trouxe o assunto? É uma conspiração cósmica mesmo, deliciosa. Então vamos lá. É, o que é aceitação para você, Fernando? Eu acho Para que. quem está no momento, assim, ó, Aham. para quem está no momento decretando, eu não vou conseguir viver com isso. Ou como outras pessoas me falam, é impossível, não é eu não vou, é impossível conviver com esse zumbido. Para quem estava aqui, ó, nesse ponto A, o que é aceitação? Eu acho que é exatamente essa linha de corte entre o impossível e o possível. Acho que exatamente esse ponto. Eu tive no momento do impossível, né? O primeiro mês, assim, o segundo mês para mim foi bem difícil porque realmente incomoda muito, muito. Você fala, cara, como que eu vou viver minha vida inteira com esse negócio no meu ouvido e tal? Então era o momento do impossível. E a partir do momento que você vai seguindo a vida e chega um ponto que você para e pensa, poxa, não é impossível, é possível. E aí que você consegue. Então, acho que a aceitação seria isso, seria a linha de corte entre o possível e o impossível. O momento em que você acha que é impossível, até o momento que você para e pensa, poxa, é possível sim. Não é confortável, né? Mas é possível viver tranquilamente, assim, tranquilamente eu não diria, assim, talvez seria uma palavra muito forte, né? A gente tem essa característica, mas é possível fazer as mesmas coisas, é possível trabalhar, lógico, algumas coisas a gente adapta. Então, por exemplo, ambiente muito silencioso, eu coloco uma música, coloco algum som ali para dar uma mascarada, evito em alguns momentos ficar em ambientes muito silenciosos. Então, você faz adaptações que te permitem dizer, poxa, com essas adaptações, beleza, dá para levar. Acho que objetivamente seria essa a resposta. A aceitação é a linha de corte entre o possível e o impossível. Perfeito. Eu quero convidar a Anny Samelo para digitar aí em poucas linhas com o que ela quer, se ela quer saber mais alguma coisa aqui de aceitação, ou como que tá a aceitação do restante do zumbido que ainda de vez em quando vem visitar. Aqui, ó. Ah, peraí, ela já, ó, eu falei e ela já estava escrevendo. Deixar o zumbido em um plano inferior na vida. Voltei a estudar piano, faço musculação, faço terapia e aceitei. Melhorei demais. Que bom, então, Enissamelo, que você estava aí com a sua questão de aceitação e na sintonia que o Fernando puxou. Bom, acho que vocês dois estão ótimos, cada um pensando na aceitação do seu modo, né? Mas a gente vendo que para o modo de cada um tá algo positivo, tá gostosinho aqui no coração o que você acha da aceitação e o que a Anny Samelo acha de aceitação. Eu vou dar a minha visão, tá? Eu, para as pessoas que me chamam assim, não dá para aceitar o zumbido. Eu quero que ele vá embora, porque eu nasci sem ele. Não dá para aceitar. Então a pessoa tá com a porta fechada. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, aceitar é entregar e passar para o nível de passividade. Então agora eu vou ter isso daqui para o resto da vida porque eu vou aceitar que não tem tratamento. Não. Aceitar para mim, hoje, depois de muitas reflexões, é simplesmente você seguir em frente na sua busca sem brigar com o zumbido. Porque quando a gente briga com o zumbido ou com qualquer outro sintoma, a gente briga o tempo inteiro, o que o seu cérebro, que é o seu melhor amigo, vai interpretar? Aqui tem luta, esse é o inimigo. Para eu defender meu amo e senhor do inimigo, eu vou ligar todas as antenas, todas as luzes que eu tenho para iluminar, para realçar, porque se esse inimigo dá um passo para a direita, um passo para a esquerda, ou vira roxo, eu
preciso monitorar para informar. Então, a briga com o zumbido muitas vezes vem de coisas que a gente decreta, ciente ou não. Não dá para viver com isso. É impossível viver com isso. Qualquer que seja a frase, no seu mindset está, isso aqui não vai dar. Essa junção aqui, esse acréscimo na minha vida, não vai dar. Mas cérebro é o seu eterno protetor. A hora que você larga o mindset, isso aqui não vai dar. E você acredita numa pesquisa mega antiga, 1984 e 85 ali, nos Estados Unidos, que Fernando, a enorme maioria de pessoas entrevistadas há 40 anos atrás com zumbido nunca tinha dado um primeiro passo em direção à busca de ajuda. E isso aqui, por si, a pessoa com quantos neurônios ela tiver, precisa ser interpretado também que só zumbido não é suficiente para detonar a vida da maioria das pessoas. Não é suficiente. E que muitas vezes o sofrimento vem da presença do zumbido, mais o significado que a mente dá para aquele zumbido. Então, esta junção, é o que eu falo, é o mindset, esta junção é capaz de ser terrível, terrível para uma pessoa com zumbido, tá? E, vamos fazer conta aqui, são 31 anos que eu tô estudando zumbido, então desde 94. E tem 16 que a gente começou a fazer a cofenometria. Então, assim, é quase meio a meio o meu tempo de ver o sofrimento das pessoas, sem medir o zumbido, simplesmente me guiando pelas palavras de sofrimento, porque, afinal, quem sente o zumbido é que sabe como se processa o incômodo para ela, tá? O paciente é o rei do zumbido. Eu tô só de fora, de frente, de fora, analisando 360 graus. Meu papel é esse. Eu nunca vou sentir o zumbido do paciente como ele sente. Nunca. Mesmo que eu estude o resto da vida. Tá? Então, isso aqui é experiência pessoal, individual, subjetiva, né? E tá tudo certo. A questão é que, a partir do momento que eu comecei a fazer a cofenometria, eu comecei a pegar um dado numérico e associar com o sofrimento da pessoa. Porque antes era só o sofrimento da pessoa. E que ele fazia sentido para mim, tá? Porque, né? Tudo bem, sofrimento cada um sofre de um jeito. Mas quando o sofrimento é alto e aí o zumbido é médio ou baixo, a gente viu na pele, Fernando, que assim, começou a me dar muito menos trabalho orientar pessoas com sofrimento alto do que antes. Porque sofrimento alto e zumbido alto é uma situação. Sofrimento alto, não dá para viver ou conviver ou existir com isso. E zumbido baixo, no meu entender, é completamente diferente. Então, incontáveis vezes eu tive gente assim com zumbido assim. E a hora que a pessoa enxerga o zumbido, o retrato falado do zumbido dela, assim, automaticamente, para muita gente, assim, a cortina cai, o vidro quebra, sabe, o mindset muda e a expressão da pessoa. Alivia, né? O alívio. Então, hoje, eu quase metade da minha vida trabalhando de um jeito, trabalhando de outro, não abro mão. Sempre que possível, medição do zumbido para ver como ele é, se ele está proporcional ou não ao sofrimento da pessoa. Tratamento XYZ, o que for de acordo com esse raciocínio que a gente gosta de fazer. Medição do zumbido de novo. Aqui, ó. Vamos ver, neste parâmetro, o que mudou. Assim como o parâmetro do incômodo. O seu de 8,9 baixou para 6. Excelente. Essa notícia já me deixa tranquila, principalmente sabendo que você
é uma pessoa que estava num desequilíbrio da ansiedade, entrou num equilíbrio, saiu do equilíbrio e faz um mesinho que você tá com uma medicação tentando fazer voltar pro equilíbrio. E já com 8, 9 para 6. Então, isso aqui alivia. Para você, com esse perfil, 6 é melhor do que 8, 9, lógico, Bom, mas muito. Sim, com certeza. ainda tem coisa para baixar, né? É o que assim, a linha de raciocínio que eu peguei no começo, né? Então, a partir do momento que você tem o zumbido, realmente é uma coisa que incomoda bastante e é um pouco aterrorizante você pensar, putz, eu vou conviver a vida inteira com isso e tal. Até porque do zero para alguma coisa é uma mudança muito grande, né? Eu não tenho nada para eu ter alguma coisa, um choque muito, um contraste muito grande. Só que assim, eu estou ainda, continuo em busca de tratamentos, vou fazer, né, a tonfenometria, a audiometria de altas frequências, já fiz alguns exames de sangue, minha saúde metabólica está bem ok, mas eu continuo em busca do tratamento, eu sei que dá para melhorar muito, porque eu creio assim, na minha visão de leigo, né, que esses dois zumbidos que são lineares, que não me incomodam tanto, talvez esses sejam mais difíceis, sejam um efeito colateral, mas esse que me incomoda, que é esse chiado que varia muito, eu acredito que tenha muito a ver com questão muscular, de repente alguma outra questão, eu acredito que tenha como melhorar. Então a minha visão foi, eu estou no ponto A, está muito difícil, e eu quero chegar no ponto B, que é para ficar muito fácil, só que do ponto A ao ponto B existe um caminho. Então, primeiro, assim, eu tenho uma escolha. Ou eu percorro esse caminho sofrendo até lá, da largada até a chegada, ou eu vou tentando melhorar e percorrer esse caminho de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E aí talvez seja até mais fácil você chegar, né, na linha de chegada. Talvez a linha de chegada se aproxime, né, a partir do momento que você está melhor no caminho até ela, ela fica mais próxima. Então eu não estou nesse momento de eu já entendi, eu sei que eu vou conviver por isso, daqui para frente é só aceitação. Não. Eu estou em busca dos tratamentos, eu sei que, eu confio, acredito muito que dá para melhorar, mas eu sei que até lá ele vai ficar comigo. Então até lá eu preciso aprender a levar isso de uma forma mais leve. Eu acho que esse é a parte que melhora pra gente, né? Você saber que você vai chegar no lugar, só que o caminho até lá, ele ainda vai estar aqui, eu preciso conviver com ele e vamos caminhar em paz. Ao invés de a gente ir brigando esse caminho todo, vamos em paz esse caminho todo até a gente chegar onde a gente almeja, né? Perfeito. E por falar nisso, ó, olha a sincronicidade aqui que eu estou vendo agora, a resposta da Anissa Mello. É verdade, doutora. Aceitar e seguir na busca sem brigar. Muita gratidão, doutora. Demorei anos, mas estou muito feliz no momento, depois de tantas experiências. É isso aí. Tá? É exatamente isso. É como que você vai fazer o caminho até chegar onde você quer chegar ou até onde for permitido, com a estrutura que você tiver, com o tempo e a paciência que você tiver, até onde for permitido nesse sentido chegar, né? Então, ir o tempo inteiro brigando é muito mais desgastante do que ir mais, vamos dizer assim, mais confiante, não sei se é a palavra, ou mais naturalizando um pouco mais a busca por caminhos melhores, alinhados às hipóteses diagnósticas que você tem, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que são mais ansiosas têm uma tendência de travar aqui a musculatura na frente do ouvido, essa musculatura da mastigação, e ou travar essa musculatura abaixo do ouvido, tá? Então, isso aqui é um trio: ouvido, pescoço e a musculatura do pescoço, a musculatura da mastigação e o ouvido são um trio de trabalho. Às vezes, essa sinergia de trabalho acaba potencializando os sintomas. A outra coisa, vou falar em relação à sua fisioterapia. Entendo perfeitamente o que é buscar e nem sempre encontrar profissionais gabaritados na enorme maioria das cidades do Brasil ainda, tá? Se Deus quiser, um dia a gente vai ter um panorama, aliás, já estamos tendo um panorama cada vez melhor. Mas como eu fui orientadora de uma das grandes fisioterapeutas aí do mundo do zumbido, né? Que o que eu vou fazendo aqui
com os profissionais de saúde, ela vai fazendo, com vários profissionais, ela vai fazendo no mundo da fisioterapia, é o seguinte, embora a fisioterapia seja uma especialidade riquíssima de opções de tratamento, a tese da Karina foi focada em desativação de pontos gatilho miofaciais, de nódulos na musculatura que podem provocar ou perpetuar sintomas à distância. Então, na musculatura da mastigação e ou na musculatura do pescoço, por isso que eu sempre resumo para os meus alunos, não adianta pensar só em ouvido, a gente tem que pensar na vizinhança do ouvido quando quer ajudar uma pessoa, tá? Mas é por causa desses pontos gatilho que existe a possibilidade de ter sintomas no ouvido quando o ouvido nem fez nada de errado. Lembrando que você tem uma perda aí antiga decorrente de uma otite, né? Mas o ouvido não foi lesado adicionalmente, porém, essa vizinhança, seja pelo processo inflamatório do implante, seja pela inflamação local, pela tentativa de tratar, seja pelo apertamento de dentes, pela mastigação assimétrica, tudo que você pontuou para gente, a, a questão é que o ouvido pode ser saco de pancada dessa vizinhança e, portanto, cuidar dessa vizinhança é sempre o primeiro passo, o passo mais lógico. E tomar um remédio para ansiedade não é o passo mais lógico para quem a gente está validando a hipótese sem ter outras coisas para avaliar, eu estou validando a sua suspeita de toda essa questão odontológica. Mas, de qualquer jeito, na falta de profissionais, como você mencionou, né, para fechar o ciclo aqui, uma medicação pode aliviar o sintoma e não necessariamente tratar esse processo inflamatório remanescente. Agora, já colocou o implante agora, né? Tem mais um processo aí para passar, enfim, tá? Mas é algo que está indo em paralelo com a causa, diminuindo a outra linha que eu falei, né? Não é o diagnóstico, é a linha de sofrimento e, de repente, ajudando esse processo aqui, ó. Vamos respirar enquanto o zumbido tá aí e eu sigo para frente, buscando opções, tá? Então, dentistas e fisioterapeutas era onde eu ia falar. Na tese da Karina, focada em desativação de pontos gatilho, como tese você tem que fazer tudo igual para todo mundo, a gente pré-estabeleceu 10 sessões semanais para cada um dos pacientes. Quem estava mesmo passando pela desativação e quem estava fazendo uma desativação com um grupo controle, tá? 10 sessões semanais. É difícil você manter uma tese em que todo mundo tá lá indo para o hospital das clínicas, né? Aquele mundaréu de gente, aquelas filas enormes para fazer um negócio religiosamente. Então, a gente ficou muito com a impressão ali na época que, em geral, são necessárias pelo menos 5 sessões semanais para chegar num resultado. Para a gente, tinha que parar em 10, tá? Então, eu fico um pouco aflita quando as pessoas me falam, eu fiz 3 sessões e não melhorei. Porque o pontão de interrogação na minha frente é, primeiro pensando, está com um profissional que entende do assunto ou não? Essa pergunta é básica, tá? Mas supondo que a pessoa entenda do assunto, mesmo assim, alguns zumbidos são mais rebeldes para começar a melhorar. E quem é rebelde não quer dizer que não vai melhorar, só quer dizer que provavelmente precisa de mais tempo do mesmo método para começar a dar sinais de melhora. Você entende o que eu estou falando? Tá? Que bom. Então a questão é que pode ser que, se você tiver profissionais gabaritados, que você pergunte aí na sua cidade, na vizinhança, uma vizinhança viajável, né, para isso, alguma coisa assim, se a pessoa tem experiência com zumbidos, seja uma boa coisa também para fazer esse aporte associado à causa de base. Sim. Eu acredito muito nessa linha da fisioterapia, doutora, porque eu tenho muitos componentes somáticos, assim, de
mordeu o dente, o ouvido, né? Fiz força aqui, o zumbido aumenta bastante. Se eu deitar o pescoço para um lado, o zumbido aumenta. Se eu mexer a mandíbula em alguns sentidos, ele aumenta. Então, por esses componentes somáticos, eu creio, e aí me corrija se eu estiver errado, né? Que a fisioterapia seja o caminho para esse tipo de zumbido específico. Fernando, Não que você não seja errou só em ele, nada né? aqui hoje comigo. Não errou em nada. E não é nessa conclusão que você vai que você vai estar errado, né? Então, sim, faz muito sentido mesmo com esse componente, essa pista que você acrescentou agora, que de fato tenha um caminho para você aí na base do tratamento fisioterapêutico ainda, tá bom? Legal. Fez sentido para você essa conversa de hoje? Total, doutora, total. Eu acho assim, para quem começou com o zumbido há pouco tempo, eu sei que tem muita gente aqui no canal que já está há mais tempo, né? E quando a gente é novo com isso, assim, chega nesse mundo novo, é meio assustador porque a gente se sente realmente sozinho. Putz, será que só eu que sinto isso no mundo e tal? E depois que eu descobri, né, o canal da doutora, assim, esse trabalho voluntário, parabenizo a doutora, assim, porque eu acho muito bonito, é um trabalho muito honrável. Acho que muitas pessoas, assim como eu, vendo os vídeos, entendendo como conhecendo outras pessoas que também passam, ouvindo outras palavras de outras pessoas, isso faz a gente melhorar muito, assim, tanto no psicológico quanto no próprio sintoma em si. Então, só assim agradecer a doutora por esse trabalho voluntário que é muito bonito e a todo mundo que também tá com isso, né? A gente unir força, a gente conversar. Já tive a oportunidade assim, de conversar com umas 2 ou 3 pessoas. Ah, mas como que é assim? Ó, eu fiz isso, melhorou, eu fiz isso, piorou. Tenta isso, o meu é assim. Então, eu acredito que saber que a gente não está sozinho, ter esse grupo é muito, muito legal. Então, muito obrigado por tudo e parabéns por esse trabalho que eu acho muito, muito bonito. Que bonitinho da sua parte. Não sei se você está reparando um monte de coraçõezinhos aqui subindo, que Sim. é o pessoal curtindo a sua fala aí, né? Muito lindo. Gente, então estamos terminando aqui o nosso horário de trabalho. Eu acho que o Fernando merece levar para casa de vocês aí, levar para casa não, levar para o coração que já está em casa, né? Uma coisa gostosinha por essa troca que a gente teve aqui de alguém tão consciente do problema, das causas, das hipóteses, do grau da ansiedade e mostrando para a gente o quanto ele já está no caminho da melhora parcial. Este ponto, vou bater na tecla eternamente, este ponto que é infelizmente desvalorizado por muita gente é crucial para depois a gente sentir, se empoderar, vestir essa camisa. Eu estou no processo e tá tudo certo estar no processo. Porque mesmo quando o zumbido surge da noite para o dia e pega a gente de calça curta, não quer dizer que o processo foi durante a noite. Já vinha vindo alguma coisa lenta e gradativa, e o aparecimento do sintoma é que foi abrupto, é a mesma coisa do infarto. Sim. Ninguém infarta sem ter um processo de mais médio ou longo prazo acontecendo. Então, como processos levam tempo, é algo que precisa estar ali alinhado e dentro do coração para a gente poder ter tranquilidade de seguir o caminho que a gente está se propondo a fazer. Então, não tem nadinha na sua história inteira, do começo ao fim, que me soou como erro. Não, nadinha. Então, põe isso no coração, introjeta. Eu já estou no meu caminho de melhora. Então, evita só olhar, né, e falar, putz, falta tanto. E vai na aceitação desse jeitinho que você já está atendendo aqui, tendendo a fazer, e que a gente, como grupo, está reforçando. Só para dar uma fechadinha aqui, ó. É ótimo não se sentir sozinha. Estou com zumbido aqui, ó. Palmas para você.
vai buscando novos caminhos. Parabéns, Fernando, coração, carinhos, etc. Obrigada, muito bom te ouvir. Merece um super coração laranja essa estrela, merece mesmo. Aí, ó, vamos botar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vários corações laranja. Como hoje eu tô fora de casa, não trouxe o coração, não trouxe a estrela, mas é isso aí, né? Vale muito a pena uma pessoa com clareza quando vem aqui de coração aberto para mostrar a realidade. Fernando, mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelo reconhecimento, pelas palavras gentis e fica aqui com o nosso carinho em grupo. Lembra, eu só sou a protagonista aqui, a que está verbalizando, mas é toda uma sinergia aqui de coisa boa sendo emanada para você, para o restante do seu caminho, tá bom? Muito obrigado, doutora. Muito obrigado e obrigado a todos aí da live É também. isso aí. Vamos para o restinho do nosso domingo, que ele possa ser pleno com essa paz no coração que você deu para gente, tá bom? Que bom. Beijos e abraços, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.